Alô, perfumados! Mais uma vez aqui, seguindo ainda falando sobre a perfumaria de nicho, ou a perfumaria autoral, mais conhecida como nicho. E hoje vamos falar sobre os caminhos, mas efetivamente os caminhos que ela traz, ou que ela entrega aos amantes da perfumaria e aos conhecedores da alta perfumaria. E para seguir comigo nesse tema, convido mais uma vez os meus dois parceiros, o Wellington Santiago, nosso querido Well, entusiasta da perfumaria, da alta perfumaria, autoconhecedor do mercado de luxo e agora embaixador da The House of Creed para a América Latina, que vai falar sobre o ponto de vista dele, sobre os caminhos da perfumaria de nicho, independentemente de marca, vamos falar de caminhos. E o escritor Daniel Barros, muito obrigada, Dani. Não preciso falar, né? Autor do livro, do guia 1001 Perfumes, na sua 5ª edição, disponível já na Amazon.com. E se você quiser saber um pouco mais, com um pouco mais de informação técnica, mas não menos lúdica, um ótimo guia de consulta para vocês. E eu recomendo. Meninos, muito obrigada pelas presenças de vocês. E eu convidei vocês hoje para falarmos sobre os caminhos da perfumaria de nicho. E eu, como entusiasta também dessa perfumaria, apaixonada, eu coloco muita emoção, uma conexão emocional forte, sabe? Um afeto mesmo por ela e tudo que ela entrega. Eu, particularmente, e vocês, por favor, sempre me contestem se eu errei ou se eu estou exagerando, tá? Eu enumerei 18 caminhos, por enquanto, porque ela está sempre evoluindo, né? Por enquanto, 18 caminhos. Eu vou ler um por um para eu não me perder e depois eu gostaria de convidar vocês a me ajudar a passar aos nossos seguidores, aos meus, aos seus seguidores, aos entusiastas da perfumaria, particularidades sobre cada um desses caminhos, ok? Feito. Então, eu enumerei 18. Eu, na minha opinião, acho que ela nos dá arte, história, exclusividade, raridade, requinte, singularidade, que eu amo, a volta dos alquimistas, que hoje são os perfumistas, né? Idílio. Ai, o que seria da vida da gente se não fosse o idílio, né? Funcionalidade, sabemos que ela não tem essa obrigação de entregar funcionalidade, mas segundo os acaba entregando. Prazeres emocionais. Sempre. Prazeres carnais. Romance, liberdade de criação, isso eu acho também super importante. Sim. Ancestralidade, já falamos até um pouco sobre isso nos bastidores, amo muito isso também. Geografia, sustentabilidade e tradição. Tudo isso eu acho que a perfumaria de nicho ou a perfumaria autoral entrega. Então eu convido vocês para falarmos juntos sobre cada um deles, sobre o ponto de vista de vocês, como vocês enxergam esses caminhos, começando pela arte. Eu acho que é um dos mais óbvios, né? Porque essa perfumaria é totalmente artística. Você concorda, Dani? Concordo totalmente. Obrigado por essa oportunidade de novo, Ana. Eu que amo. Para mim é uma honra, né? E eu sou muito grato a você por criar essa oportunidade para a gente falar com mais profundidade sobre perfumaria. A gente sabe que é um assunto muito complexo. Para começar, o olfato complexo. É extremamente complexo. Perfumaria de nicho autoral tem muita coisa interessante, que é para onde, né, a gente está indo. É um prazer poder contribuir para a discussão. Falando desse primeiro tópico de originalidade e exclusividade, então, hoje é bem difícil definir perfumaria de nicho, porque nicho ficou uma palavra super desgastada, né? Até 10, 15 anos atrás, era relativamente fácil você especificar, né? Que descrever nicho como
uma perfumaria formada por casas independentes, onde o dono, às vezes é o perfumista, às vezes é o diretor criativo, que trabalha com liberdade total, em lotes pequenos, super difíceis de encontrar, que tem um contato próximo com o cliente. E era isso, só que a realidade hoje mudou, né? Então, as marcas estão maiores, mais globais. Hoje, a parte, né, online também conectou muitas pessoas. Mas, independentemente da descrição, da definição de nicho, que não existe, né, nenhum consenso do que significa essa palavra, uma coisa que eu vejo que você não pode abrir mão é do foco na autenticidade e do líquido, do suco. E na arte que isso engloba, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, a gente pode discutir, as pessoas podem ter suas opiniões sobre diversos aspectos, mas eu acho que esse é o principal. A autenticidade, inclusive, eu gosto desse termo autoral. Também gosto. Eu até pesquisei, outro dia eu fui escrever um artigo sobre isso em inglês e eu não achei uma palavra, uma tradução. Compatível. Não, o máximo que eu cheguei foi artístico, independente, mas autoral não. E essa é uma palavra muito legal. Porque é uma perfumaria autêntica, é uma perfumaria que você não está, geralmente, sob um briefing, né? Então, você tem uma liberdade maior. E o foco é na fragrância. Então, para mim, esse é um pilar, assim, inegociável. Que eu chamo de caminho, né? Da perfumaria. Sim, um dos caminhos. Desses 18 aí que você listou, né? Eu vejo assim. E você, Well? Ana, antes de mais nada, mais uma vez eu queria agradecer esse convite tão gentil, especial, honroso, de dividir esse momento, essa mesa aqui repleto. Pena que é pouco tempo, né? Eu acho, pena que é pouco tempo. Dividir com você, que é uma pessoa que eu amo, que eu admiro, que eu respeito, que eu tenho um grande orgulho de ter aprendido muito ao longo da caminhada profissional, mas hoje eu posso te chamar de amiga e isso pra mim tem o maior dos valores. Pode e deve. Posso e eu sei que eu devo. Também. Você também, Você óbvio. Também, Daniel. Óbvio. Daniel, que para mim é uma referência quando se fala em perfumaria, porque é um estudioso, é um conhecedor e tem esse livro lindo, pesquisador incansável, né? Desmistificando cada um dos cheiros com toda essa possibilidade imensa. E estar aqui hoje falando sobre os caminhos da perfumaria autoral e a de nicho, que abrange tantos caminhos menores, né? Num único caminho. Sim. E você citou aí a arte como o primeiro deles. Talvez, Ana, na minha percepção, sob o meu ponto de vista, a arte é o caminho principal da perfumaria autoral e de nicho, porque ele reúne o saber fazer, o artesanato de fazer perfume, que é uma arte passada de geração em geração já há muito tempo, né? Mais de 5.000 anos o homem vem construindo cheiros, seja para rezar, seja para rituais fúnebres, seja para embelezar as suas emoções ou o seu estilo. E a arte do contar histórias, do reunir ingredientes. Então, eu acho que a arte, como caminho principal, ele nos direciona para outros caminhos dentro da perfumaria de nicho e autoral. Vai ser um videocast muito rico, porque são 18 temas, né? Pequenos temas dentro de um grande tema. Então, assim, eu vejo perfumaria autoral e de nicho como uma grande arte do saber fazer e do saber combinar ingredientes naturais ou sintéticos de forma tão qualitativa e entregar para o mercado, entregar para o consumidor apaixonado criações tão inovadoras, tão inusitadas, tão diferentes do que era a perfumaria tradicional, né? Que existia ali família olfativa, existia uma pirâmide e se entendia muito claramente o que é cada um desses grupos olfativos. Hoje não. Com essa liberdade de criação que os perfumistas possuem, com a liberdade orçamentária que o nicho e o autoral permite e com um detalhe muito importante, Daniel e Ana, que eu acho que é muito importante a gente que fala de nicho, de autoral, é falar do não gênero no perfume. Isso é importante. Porque eu entendo ele como uma arte, como uma emoção olfativa. Arte é para todos. Arte é para todos e a arte não tem gênero. Então, assim, essa divisão do que foi feito, ela não cabe aqui nessa discussão. Não. Eu acho que
não cabe nem mais no futuro, nem na realidade da perfumaria. Então, eu acho que só está começando, né? E já estamos começando com tanta profundidade, né? Então, é unânime que a perfumaria de nicho é uma obra artística. Total. Na minha uma obra olfativa completamente artística. Uma grande obra também. De arte. Complexa. E ao mesmo emocionante. Tempo, seguindo nos 18 itens, vamos falar um pouco de história. Aqui, quando a gente fala de história, eu falo de história da inspiração que o perfumista teve e aí então criou um storytelling. E isso, para mim, é um mistério. Não para mim, mas é um mistério para mim como passar isso para o consumidor. Né? O caminho, então, porque outro dia eu já falei até sobre isso, outro dia eu estava falando, estava lá na loja e um cliente, um consumidor falou assim para mim, mas gente, eu só quero comprar um perfume. Então eu fiz a mesma coisa, sim, eu já expliquei para ele assim, ok, estamos aqui para isso, porém, se você não conhecer a história intrínseca dessas criações, dessa criação, ou seja da casa, você não entende o perfume. Você não consegue captar a essência desse perfume. Entendeu? Não impede de você comprá-lo, lógico. Entendeu? Mas, então, vocês concordam que a história faz parte de um caminho importante? Eu acho que ele é o principal caminho para você desmistificar aquela combinação de ingredientes naturais ou sintéticos que estão na composição do perfume, né? No líquido, o suco. Eu acho que é importante a gente levar, sim. Eu costumo brincar com os leigos, que quando a gente conta um pouco de história sobre o nome da fragrância, o frasco, o formato, a embalagem, cor, palavras-chave, e conta a história, a pessoa fala assim, uau, mas tudo isso é de verdade? Eu falo, tudo em perfume é de verdade. E vocês acham que a gente tem que separar nessa hora a história da marca e a história que inspirou aquela fragrância? Eu acho que é uma continuidade, porque se você apresenta primeiro a casa e dá ali alguns indícios de qual DNA ela possui, que história ela possui no mundo do luxo, né? No mundo da perfumaria, é o pontapé inicial para depois você introduzir ele em uma das fragrâncias desse amplo conglomerado de informação que é a marca. A marca é uma casa, né? Cheia com história, com tradições, com seus momentos históricos, e o perfume é uma parte dessa história. Eu acho que cabe uma introdução sempre. Você concorda, Dani? Total. E eu acho que, assim, perfumaria não funciona sem storytelling. Exatamente. Mas todas ou só perfumaria autoral? Todas. Todas, mas principalmente autoral, porque a autoral tá indo num nível além, com mais história, mais profundidade, mais originalidade. Então, ela é mais complexa, precisa de mais história. Storytelling, né? Além da história. Então, você precisa... Imagina que você está falando de um líquido, né? E que depois isso vai por um atomizador, vai virar, né, um spray que vai estar no ar, né? Tem a minha amiga Annie Walsh que fala que perfumes são esculturas no ar. Sim, olha que lindo isso. Uma coisa invisível. Sim. Né, esculturas no ar. Que as pessoas sentem, né? Imagina você vender isso, né? Você precisa de muito storytelling. Eu não estou falando no sentido pejorativo, né? Não, também não. Eu estou falando assim, é para educar realmente, explicar para o cliente quando ele chega, ainda mais hoje que o universo da perfumaria autoral de nicho está tão grande, né? É porque todo mundo, né, quis também abocanhar, né, um pedaço desse mercado, que fica cada vez mais difícil também para as marcas competirem. Então, elas têm que fazer a diligência delas, né, de explicar a origem delas, mas também explicar os ingredientes e estar preparado para os consumidores. E você tem que adequar o discurso ao consumidor. Então, um vendedor de perfume, especialmente de nicho, ele tem que sacar, né, na hora que chega o consumidor, o que ele busca. Ele está interessado no ingrediente, ele está interessado em quem fez, qual o perfumista, sim, na composição olfativa, qual é o perfil olfativo, qual é a história da casa, se é sustentável ou não. Então, tem que ter, né, essa intuição. Daniel, você sabe, Ana, Daniel, que eu vejo a história contada sobre o perfume, seja da marca, seja da fragrância, como o primeiro ponto de encantamento com o produto perfume. Porque eu que vou muito ao ponto de venda tradicional para visualizar, né, o desempenho dos vendedores,
eles precisam contar uma história que emocione o consumidor de forma rápida, objetiva, direta, verdadeira, esse é o ponto. completa, né? Porque nem todo mundo tem muito tempo. Sim. Na alta perfumaria requer, no nicho, no autoral, requer mais tempo, porque você vai passear sobre o método de extração do ingrediente, sobre a denominação de origem do ingrediente, muito mais do que na perfumaria tradicional. Mas encantar com uma história que emocione, para que você esteja apto a abrir o seu olfato para receber uma borrifada de uma composição de ingredientes, eu acho que é fundamental e deve ser assertivo. Agora, ouvindo vocês falando, eu tive um insight aqui, mas com um total posicionamento em ponto de venda. Eu me vi tentando ter esse diálogo, ou ver alguém do meu time tendo esse diálogo com o consumidor. Se, de repente, o time ou o cliente não está com tempo de ouvir, ou o time não está apto ainda, embora isso não aconteça com a minha equipe, mas estava pensando e tal. Então, conta você o seu storytelling, o que você quer de um perfume, como você é, ou como eu estava falando... Me dê informações. Me dê informações. Para que eu possa buscar algo que combine com o que você busca. Exatamente. O que você gosta, o que você come, o que você é do dia, da noite. Como você quer se sentir usando esse perfume. Então, o que você quer traduzir através do perfume que você usa. Eu acho que eu vou montar um script, assim, convidando o consumidor a nos passar o storytelling dele. Posso te compartilhar? Pode, deve. Nós, em The House of Creed, tem um comprometimento muito forte com o treinamento, porque ela enxerga o treinamento como parte fundamental na experiência de venda do produto. Né? Então, e na conexão emocional. E na conexão com o cliente. E nesses 5 passos que nós desenvolvemos através de um ritual que chama Experiência do Cliente Creed, primeiro, eu recebo esse cliente com uma acolhida muito calorosa, eu crio uma conexão com ele, eu relaciono com ele, né, tentando entender o que ele busca, com perguntas fáceis de identificar, o que se é presente para ele, se é para dia, se é para noite, qual perfume que ele costuma usar, o que ele quer traduzir com o perfume que ele usa, qual a sensação que ele quer transmitir usando aquele perfume. Depois você vem com o engajar, que é contar histórias, encantar, dar dados técnicos da fragrância, composição, família olfativa, storytelling, frasco, embalagem. No final, eu fidelizo ele para que essa conexão ela tenha início, meio e fim. Então, eu vou compartilhar esse material com você, Ana. E no momento certo, eu vou ter o maior prazer também de estar com a sua equipe compartilhando essa cerimônia de venda, porque isso é a conexão para entender como extrair do consumidor o que ele realmente quer. Porque o consumidor é leigo, né, Daniel? O consumidor, muitas vezes, ele chega falando, eu quero um floral, mas eu odeio doce. Ele não sabe o que são famílias olfativas, o que são ingredientes e o que eles despertam esses ingredientes como perfume. Cabe a nós, autoridades, especialistas, vendedores, embaixadores, treinadores, ensinarmos, educarmos eles a entender, olha, frescor quem traz são os cítricos, sensualidade quem traz é o gourmand, é a baunilha, romance quem traz são as flores, força é a madeira, elegância, refinamento e opulência são as especiarias. Então, a gente vai educando eles com histórias, com informações, mas é preciso que ele também nos dê indícios de qual caminho ele quer seguir. Eu acho que acontece muito, assim, com pessoas como a gente, que já trabalham há um certo tempo. A gente acha que é óbvio, né? Eu sou mais novo aqui, eu tenho 10, 12 anos de perfumaria, a gente acaba se acostumando muito, né, com o nosso conhecimento e, às vezes, a gente peca um pouco em lembrar como nós éramos no começo, né? Então, às vezes, são coisas simples, mas desde você entrar numa loja e... Eu, por exemplo, eu não gosto que fiquem, falando, cercando, exatamente assim. E eu tenho um gosto olfativo muito simples, que é, eu gosto de perfumes frescos e limpos, né? Então, se eu chegar numa cristalinos, loja... Exatamente. Né? Então, assim, teoricamente, eu seria um consumidor fácil. Digamos assim, eu não estou lá. Acho que não. Eu não sei o que eu quero. Eu não quer passear pela riqueza que possui aquela coleção. Ou eu tenho notas muito específicas. Não, eu apresentei um perfil assim. Perfumaria de nicho. Daí você pode falar, na perfumaria mainstream você tem mais opções. Não, mas eu quero um perfume fresco e limpo que tenha desempenho, que tenha melhores diferenciais. Então, pego, por exemplo, assim, um Valaiá aqui, né, que é um perfume fresco, limpinho. Tenho o Essenza da Acqua di Parma, né, que tem essa coisa meio assabonetada também que eu gosto. Então, assim, é um consumidor também que está interessado nessas fragrâncias mais complexas, tem um pouco mais tempo. Agora,
um consumidor de loja, assim, né, de cadeias, assim, mainstream, ele já tem aquela pressa, né? E os perfumes comerciais também são mais compactos, né? São mais diretos, sempre né? Perfumes, assim, são mais fast mesmo. São mais diretos, vão horas... direto ao ponto. E assim, quando... Isso a gente sabe, né? Em caso de fragrâncias, trabalhando com avaliadores e tal, tudo isso é medido. Então, a questão da como que o perfume abre... às vezes você tem perfumes belíssimos, mas a abertura é muito... Cruel, é muito cruel. Às vezes, você fala assim, não, mas é 30 segundos. Você tem 10 segundos. Mas é o primeiro impacto. É o primeiro contato. Disso, exatamente. E você não tem todo esse tempo, Você né? pode encantar ou assustar. Então, você tem ali um consumidor que está ali com várias marcas de designers ali o tempo todo. Agora, se você vai numa loja, né, como a sua, né, Ana, de nicho, aí você tem um tempo maior, né? E tem que ter, né? E é obrigação do autoral e do nicho fazer isso. Né? Detalhar, dar uma atenção, entender o que o consumidor busca, apresentar para ele uma riqueza de possibilidades que nem sempre o tradicional consegue, porque tem ali tanta concorrência, tão pouco tempo, né? Eu acho que cabe a nós. Muita informação. O autoral e o nicho, eles não podem abrir mão desse catequizar, dessa didática. Passar o lado artístico, histórico. Tudo. Sem pressa, né? Sim. E sem abrir muito o leque também. Não, gente, vocês estão vendo que esse assunto é tão apaixonante, é tão envolvente, que a gente abre com um tema, mas começa a subir caminhos, né? Caminhos, assim, e a gente mesmo se perde, né? Porque ele é muito rico. É muito rico. E cada vez mais está ficando. Cada vez mais está ficando. Então, concordamos que também a perfumaria autoral de nicho, ela é... Quando eu falo autoral de nicho, porque para mim ela é perfumaria autoral, porém ela é conhecida como perfumaria de nicho. Sim. E nicho, para mim... É uma caixinha. É uma caixinha, assim, um cantinho que fica ali naquele, né? Cabem poucas. Encapsula. Então eu sempre vou estar falando autoral. Cabem poucos, mas está aumentando. Cada vez mais. Se tornando um desejo de gente que desconhece o termo, mas conhece a qualidade do perfume. A profundidade dela, né? Sim. E hoje tem um termo que o nicho virou como se fosse um berçário da perfumaria, né? Porque de lá que saem as tendências novas. Então, tanto que muitas marcas, muitos conglomerados ficam de olho nessas casas menores. Às vezes marcas indies, casas menores. E eles ficam observando. Porque saem fragrâncias, criações inusitadas, primorosas. Que não vão sair dos briefings de designer. Porque engessados, quadrados. Olha a história entrando aí de novo. E da onde vem a inspiração de toda a perfumaria existente no mundo hoje? Da época que os perfumes eram feitos... da origem. Como eram feitos... Como a perfumaria de nicho é feita hoje. Sim. Fazia-se manualmente, pelos alquimistas. Então, desse trabalho é que vieram, né? Sim. A arte da perfumaria, ela é milenar. Milenar. E agora estamos voltando. Eu costumo dizer nos treinamentos, né? Ou quando eu encontro um consumidor com um olfato muito apurado e que quer aprofundar no autoral e do nicho, eu começo fazendo uma pergunta-chave. Eu falo, você sabe o que significa a palavra perfume? Sabe. Ele, não. Aí eu falo assim, perfumo através da fumaça. Quando o homem descobre o fogo e começa a queimar madeiras, resinas, ele descobre cheiros. E daí vem a origem da perfumaria. No Egito, na Índia, no Oriente Médio, em antigas civilizações... E é como o Dani falou, a fumaça também faz a escultura no ar, né? Escultura invisível. Proust, naquele livro maravilhoso que ele fala sobre a questão das memórias olfativas de um perfume, né? Como ela nos remete a anos passados, geralmente na infância, para poder buscar aquele cheiro. Ele fala que o perfume é irmão da respiração. Então, se você não pode ficar imune ao perfume, porque se você para de respirar, você morre. E até mesmo a questão da fumaça é uma identificação de perigo ou não. O homem, quando sentia cheiro de fogo, está pegando fogo, precisa me defender. Então, o sentido mais primitivo. Mais primitivo e o mais apurado. Mais forte. Mais primitivo e mais apurado. Que nem quando as pessoas falam, às vezes você entra na casa da pessoa fala assim, primeira coisa que ela fala assim, olha, não repara para a bagunça.
E as pessoas não param para pensar que, na verdade, é o cheiro. É o cheiro da bagunça que está... O cheiro da casa... É que está incomodando. 10 mil vezes mais importante do que o visual da bagunça. Ficar na memória do que o visual da bagunça. Exatamente. E toda casa tem um cheiro, né? Toda casa tem um cheiro. É. Bom, meninos, seguindo aqui nos 18... Eu queria só voltar. Por favor, Dani, desculpa. No primeiro que você juntou, né? Originalidade e exclusividade... Eu acho que, assim, hoje a palavra exclusividade não é mais vista só como, assim, uma coisa que... é só 1 em 1000 pessoas tem, que você não consegue comprar, que é super caro, que é caríssimo. Mas ela está muito relacionada à individualidade, né? Então, às vezes, quando uma pessoa, né, um consumidor vai atrás de perfumaria autoral, ele encontra aquilo... Não é que ele tem, mas aquilo onde ele se encontrou, né? O inusitado. Então, inusitado. E muitas vezes, quando ele está usando, alguém repara e fala, nossa, mas que cheiro diferente, né? É um exclusivo, mas não no sentido... Né, por isso só ele tem. Por isso que eu mesma ando me corrigindo, eu mesma, às vezes escapa essa exclusividade, mas hoje eu opto por falar singularidade. Singularidade, que é uma palavra mais abrangente no significado que é o que traz essa perfumaria floral. Individualização, personalização é um dos, né, pilares gente, e assim, vamos com a gente que trabalha com perfumaria já há bastante tempo, que conhece... Eu ainda não consigo me acostumar com a riqueza, com a singularidade que é a possibilidade de você combinar fragrâncias distintas, criando uma personalidade própria para a sua assinatura olfativa. Eu acho isso de uma riqueza. E quando eu conto isso para os leigos, para pessoas que conhecem menos, eu falo, eu uso 5 perfumes ao mesmo tempo. Mas como você bota um em cima do outro? Eu falei, exatamente. Eu vou criando ali uma camada, uma combinação. E criando a sua identidade. Porque isso é o El. É o cheiro do El. Não é nenhum nem outro. Vem se falando bastante sobre isso, né? Sobre as camadas. É uma tendência. É uma tendência. Eu acho mais fácil na perfumaria. E você sabe muito que... mais. Porque como você tem também um dos aspectos também dessa perfumaria é trabalhar muitos ingredientes, qualitativos, muitas vezes em temas, né? Então você tem um perfume monossilábicos, sim, rosa, tal. Então eles são mais compactos, mais monolíticos, né? Monotemáticos, olfativamente falando. Aí é mais fácil você fazer misturar as combinações. E Daniel me pergunta bem assim, mas como que mistura? Eu falei, gente, você tem que ter um mínimo de noção para saber que uma flor que remete à doçura combina com um cítrico que remete ao cítrico. Coisa mais gostosa do que você brincar com isso? Não é? Essa alquimia. Eu brinco. Eu adoro brincar. Você acertar, fazer um perfume assim impecável. E quanto mais inusitado, melhor para mim. Eu brinco o tempo todo. Canela com rosa, com cítrico, né? Quando eles estão na quando eles descobrem essa possibilidade, eles enlouquecem. Eu gosto de borrifar nas fitinhas, né? E falar, cheira esses dois. Combina e cera separado e cheira junto. Às vezes você monta um chipre, né? Às vezes você pega um Apple de Parma, você pega um Delina, você pega um patchouli de uma outra marca, você junta ali com um âmbar, junta as 4 fitinhas, olha aqui. Você tem acho essa liberdade que a gente tem de misturar, de combinar fragrâncias maravilhoso. Uma curiosidade apenas. Eu achei bem interessante a iniciativa de Ferragamo, que na coleção História de Seta colocou nas embalagens... Como combinar, sugerindo, né, os itens da linha. Para quem tem dificuldade ou para quem pensa que não sabe. Eu acho assim, que nada engana o consumidor ávido por perfumaria autoral de nicho do que o seu próprio olfato. Então, se ele sentiu uma bela rosa, né, um acorde de rosa bem trabalhado e combinou com um cítrico qualquer e o olfato dele gostou, a resposta dada. É o perfume novo dele. Esse é exclusivo, é singular, é particular. Outra coisa, Aninha, vamos pensar ainda que ele pode equilibrar nas quantidades de borrifadas para dar a intensidade de um perfume ou outro. Depois ele aumenta, depois ele muda. Para poder ainda brincar ainda mais com essa exclusividade de ter um perfume só seu, que é o sonho de consumo de todo mundo e que lá atrás era a origem da perfumaria de luxo, criar fragrâncias exclusivas para uma única pessoa. Hoje é caríssimo isso. Hoje eu acho mais fácil você fazer isso com a perfumaria autoral do que com a perfumaria mainstream. Total. A mainstream não permite essa liberdade. Já tem ela é fechada. Camadas, ela tem aquela pirâmide tradicional, ela tem várias... Então fica mais difícil você
montar um E a perfume. singularidade dos ingredientes também não permitem, porque são ingredientes mais comerciais, Exatamente. né? Então, ele é pronto para você. Não estou falando que Ele passa uma única história. São estilos diferentes, com qualidades. Sim. Mas ele só conta uma história. Só conta uma história. Então, são perfumes que você tem que a pessoa tem que provar na hora, contar a história na hora e muito rápido. E muito rápido, porque são o cliente, muito... às vezes, o consumidor cheira 30 numa viagem. E não E consegue. enlouquece e não consegue Exatamente. assimilar E nada. ele não está interessado em saber o que é um patchouli. Não, muitas vezes ele quer a logotipia da marca que aquele perfume representa. É por isso que eu acabo também seguindo no meu conceito, como eu não sou perfumista, eu costumo dizer que eu sou perfumeira, né? Vendedora de sonhos, vendedora de perfumes, de sonhos. Eu costumo focar na nota de base, porque é ela que vai ficar Vai perdurar por mais tempo na pele. all day long, né? Na pele Sim. e tal. Então, eu espera um pouquinho, né? Dê um tempo para esse perfume. Já estamos falando de novo sobre outros assuntos, assim, lógico. porque vai crescendo, Vai se né? atropelando. Eu acho que aqui a gente já passou por arte, por história, por exclusividade, certo? Certo. Raridade, já falamos? Não, mas acho que vale um pequeno passeio Sim. por esse tema raridade. Raridade, Eu acho. componentes. Tantas faces, né? Facetas desse tema raridade. Eu vejo a raridade da matéria-prima. Sim, eu também. Eu também vejo, também. porque a gente sabe que na perfumaria de luxo mundial, nós temos os ingredientes clássicos com a sua denominação de origem, né? E muitos dele com um processo de produção raro, trabalhoso. A baunilha de Madagascar Colheita. é um exemplo. Começa pela colheita, né? Você tem que polinizar à mão uma qualidade de orquídea, esperar que essa orquídea dê as favas verdes, colhê-las verdes, colocar para secar e só depois disso você vai iniciar um processo. E quando se fala de colheitas que só podem ser Sazonais. feitas até um determinado período da manhã. Em determinadas épocas. E da manhã. Uma mera plantação de colheita de bergamota, por exemplo, ela tem 4 meses, né? Sim. Se você colher no último mês, não vai ser a mesma. Exato, já amadureceu muito mais do que deveria. Você quer mais verde, quer uma faceta mais madura, cítrica mais... Mas o que mais me impressiona é assim, algumas fragrâncias, as flores brancas, inclusive, Sim, principalmente. são mais sensíveis ao calor. São colhidas no máximo até as 10 horas da manhã. Para manter o frescor e a qualidade daquela pétala, que é tão sensível. Bater um sol ali em cima já Acabou. perdeu. Então, isso para mim é uma raridade. Não, e sem contar também, né, gente? Vamos falar de um ingrediente clássico da perfumaria que é raríssimo, porque é difícil de encontrar. Âmbar cinza. Âmbar cinza. Âmbar cinza, que é o regurgitar da baleia cachalote. Né? Então, assim... Vale uma fortuna porque ele é raro, é difícil, não se tem cachalote em todo o oceano. E precisa ficar claro que ela coloca isso para fora. Ela regurgita esse excremento. Ninguém mexe nela. Vai macerando com sol, vento, água salgada. Não fica lá. Matar a não se mata para extrair. Não. Antigamente pensava-se que se hoje não. Então, quando eu vejo raridade de matéria-prima, eu vejo... E o Oris também, né? Embora eu vejo isso. O Oris também. Eu supra-sumo. É pela raridade. E é uma coisa que é tão difícil de descrever, esse ingrediente, porque ele não é só o cheiro, ele é a complexidade. Porque ele puxa tudo, né? Então, é sol, é mar, é água salgada, é vento, é o excremento da baleia cachalote. E ele deixa uma impressão super sensual. Muito. Suntuosidade, né? Eu acho que é o ápice, né? Eu acho que é. E ele é uma coisa que você não consegue descrever, né? Mas ele gera, assim, essa sensualidade. E pouquíssimas pessoas, né? Eu sou um sortudo que eu gosto de âmbar chegar algumas vezes na vida e o âmbar gris também tem, né? Existem vários, né? Porque é um ingrediente que independe, porque é tanto da origem natural ou da sintetização. Quantos anos ficou boiando no mar e curtindo, né? Acho que décadas, né? Assim, a sorte de encontrar um âmbar cinza... Não tem como a gente saber. Não tem como dimensionar quanto ela... Nossa, eu vou pesquisar sobre isso, sobre caçadores de âmbar gris. Existem. Pela cor dá para saber, porque pela intensidade do cinza, né? Claro ele for, ele tem uma qualidade melhor,
mais prolongada é a exposição dele ali naquela mistura de sol, mar. Eu acho que raridade é uma assinatura, é uma característica do autoral, né? A liberdade de criação que o perfumista tem no nicho, no autoral, que é diferente do briefing comercial da perfumaria tradicional, que primeiro que tem limitação orçamentária. Primeiro que ela é muito quadradinha, porque ela quer contar a história de um típico consumidor daquela marca, né? Armani quer um cliente Armani, Bulgari quer um cliente Bulgari, Dolce & Gabbana quer um cliente Dolce. Então, aquele perfume determinado, ele conta uma história muito direcionada para um perfil específico. No autoral e no nicho, como a liberdade de criação do perfumista ou dos perfumistas e não ter orçamento, busque o melhor ingrediente, esteja onde ele estiver. Faça o melhor perfume. E faça o melhor perfume, sem se preocupar quanto vai custar. Isso é o que diferencia o autoral e o nicho, principalmente pela qualidade de entrega de composições inusitadas a gênero. Porque são tão inusitadas, tão diferenciadas, tão complexas da combinação. E, gente, isso tudo tem um preço. Tem preço, caríssimo. Isso tudo tem preço. Eu ia falar, no outro sentido de raridade também, são notas que você só vai encontrar em perfumaria autoral. Então, se eu quiser, de repente, um Lentisco, uma Immortelle, né, é mais fácil você encontrar no autoral, porque ela é mais ousada, não só porque ela é mais ousada, mas também porque ela consegue ter um controle maior, né, dos lotes, né, dos ingredientes, nesse caso naturais. Agora, se na perfumaria mainstream, né, a indústria quer o máximo possível reduzir a paleta. Sim. Então, hoje ninguém quer ter mais 2.000 ingredientes. Quer ter o mínimo possível para se entregar o briefing, para se cumprir o briefing. Alguns perfumes são reformulados, porque às vezes eles têm que manter um ingrediente por causa de um perfume. Sim. Né? Sim. E às vezes um ingrediente natural, como a gente falou, ele muda de acordo com a safra, Sim. de acordo com as condições climáticas, do terroir, e exatamente. Às vezes por questões políticas. Quantidade de chuva, sol, né? A gente teve um caso agora bem famoso do Van Veck, que foi reformulado por causa daquele... De Balmain? Do Balmain, porque agora o galbo, o produto iraniano não pode ser importado nos Estados Unidos. Então, existem várias questões, né? Então, quando às vezes as pessoas falam que tudo devia ser natural, mas existem várias desvantagens. E uma desvantagem é assim, você depender disso, você tem essas questões políticas, questões compromete, né? E questões de consistência da matéria-prima. Ou de produção, né? De colheita. E de manter aquela matéria-prima com a mesma qualidade em momentos diferentes. Às vezes você tem uma casa autoral que ela tem lá um lote que está ali macerando e que ela, por ser menor, ela tem aquilo lá garantido, né? Então, e atende não permite uma produção demanda, industrial. Uma marca design. Eu não estou falando, por exemplo, no caso de Wood. Existem os acordes Wood muito bons, com Cipriol, com Amberwood, tudo ali que cria um acorde super legal, que na perfumaria mainstream, que agora está começando, mas o cliente conhece esse Wood, não conhece o Wood rico, iraniano, rico, né? O qualitativo. Mas esse Wood, extremamente você manter também, né? Essa consistência. Mas você sabe, Daniel, que eu tenho aprendido, agora estando em The House of Creed, conhecendo um pouco mais esse processo milesime, que é escolher o melhor da produção. Eu aprendi uma coisa que eu não sabia, Ana, que é o seguinte: uma produção de bergamota que sofre interferência de sol e de chuva, né? Um ano pode chover mais, um ano pode chover menos, não vai deixar de me entregar uma bergamota da Calábria. Mas o perfume vai estar diferente. Mas o perfume, o olfato do consumidor, do autoral e do nicho, é um olfato mais qualitativo, já está mais preparado para identificar as diferenças. Ele percebe leves nuances da mudança do ingrediente de acordo com a produção, se teve mais chuva, menos sol ou não. Porque o perfume não muda. O perfume muda? Não muda. Ele sofre linhas de para cima e para baixo. Ele é um pouco mais cítrico, verde, um pouco menos cítrico, adocicado. Bem sutil. Mas eu acho isso impressionante. De uma beleza artística. Eu também acho. Aí, tá vendo? Aí voltamos para a arte, para a raridade. Para a raridade, para a exclusividade, para a originalidade, para a singularidade. Tudo isso são nuances que só o autoral e o nicho você sabe que isso precisa ficar claro, né? Na hora de
estar apresentando mal. Sim, não pode. Porque às vezes o consumidor ele percebe. Pode achar que mudou o perfume. Não é igual, não é mais aquele que eu tinha. É. E assim, essa questão do milesime, que está muito próximo da questão do vinho, dos vinhos vintage, né? E espumante, champanhe. A região do champanhe, imagina, eles nomeavam as bebidas de acordo com as safras, com essa terminologia, né, de milesime, né, do ano tal, e a perfumaria pegou carona. A perfumaria pegou essa carona, né? Pegou essa carona. E demorou para pegar. Demorou. Tem tudo a ver. Mas demorou, Daniel. Porque são terroirs, né? Tudo é terror. Mas eu acho, Ana, que como nós precisamos oferecer experiências sensoriais, olfativas para o consumidor de autoral e de nicho, nós precisamos aproximar a percepção do perfume a outras experiências sensoriais que eles já conhecem, como a gastronomia, a enologia, o champanhe, o charuto, o uísque, o conhaque, o chocolate, o chá. Então, olha quantas percepções olfativas diferentes de cheiros e sabores que acabam canalizando tudo para perfume autoral ou de nicho, que é o tema desse nosso encontro aqui. Ai, gente, é demais, né? Eu ficaria horas aqui. Horas. A volta dos alquimistas, que a gente também já falou, mas a gente pode falar de forma mais certeira, né? Porque antes o que eram os alquimistas, hoje são os perfumistas. É isso? Me corrijam, por favor. Porque falando do início da perfumaria moderna, né? Vamos falar até por aqui, mais ocidentalmente. Ocidente. Não se falava perfumistas. Não. Falava-se alquimistas. Sim. Eu acho que a volta, né, o contramovimento da década de 80, né, quando a perfumaria de nicho voltou, e depois dos anos 2000, e acho que um exemplo muito legal é Frederic Malle, que começou com os frascos minimalistas e começou a colocar o nome. Ele comissionava os mestres perfumistas e colocava o nome, né, nos frascos. Aí ele já começou. Isso é importante, né? Eu acho interessante. Isso é lindo, dá nome. Eu acho que assim, nessa década de 2000, surgiram várias casas de nicho, cada uma trouxe uma novidade. Eu acho que a Frederic Malle é muito marcante por conta disso, né? Por trazer, e eram perfumistas que estavam por trás de várias criações comerciais. Fragrância de assinatura, então, né? Você pega a Pierre Bourdon, por exemplo, que fez o Cool Water, que fez o Yop, que fez vários perfumes, o da Dior, o Dolce Vita. E então, aí, de repente, ele aparece no nome respaldando aquela criação. Agora, no caso dessa marca, eu sei que o diretor criativo deu bastante liberdade, né? Se não total, para esses perfumistas. Agora, isso também, né? A gente não pode ser ingênuo de achar que isso funciona sempre, né? Então, eu acho que na perfumaria autoral, sim, os perfumistas têm mais liberdade, o orçamento é maior, às vezes é 10 vezes maior, mas ainda tem limitações. Tem limitações, tem que seguir. O céu não é o limite. Tem um cliente por trás. Lógico, tem uma indústria por trás. Então, assim, tem uma indústria por trás. Porém, tem muito mais liberdade. Sim. Né? E o perfumista, agora, inclusive, as casas de fragrâncias incentivam os perfumistas a terem contas nas redes sociais, interagir. Para contar essa história. Eu tenho visto bastante. São muito ativos no digital. Por isso que eu sigo tanta gente por causa disso também. Eu acho que é bárbaro. Ana, quando você fala de alquimia, né, e isso está ligado à história da perfumaria, como a gente conhece ela moderna, eu não canso de pensar, de me lembrar de Santa Maria Novella, em Florença, e imaginar que aqueles monges... Neroli... Os monges renascentistas que maceravam, né, aromáticos, cítricos, para fazer infusões aromáticas, que eram remédios para curar a peste negra e que se transformaram nas colônias como a gente conhece hoje, e esse conhecimento da alquimia, que era uma permissão que a Igreja Católica dava para esses... Como a Igreja Católica detinha o conhecimento, os monges que tinham ali pergaminhos, livros, tinham uma série de materiais de pesquisa, produziam isso. Quando vem a Idade Média e proíbe isso, né, das trevas, e proíbe essa alquimia, eu vejo hoje,
na contemporaneidade os perfumistas buscando métodos artesanais, não só de extrair o óleo, mas de macerar, de maturar essas combinações de óleos e deixar que esse perfume, né, vá evoluindo com o tempo, como se fosse um bom vinho, né, curtindo ali, ou como um bom uísque no barril de carvalho, apurando os seus blends, as suas misturas. Eu acho isso de uma beleza e consequentemente, entregando para a gente composições que seria impossível ser entregues de forma industrial. Eu acho que impossível. Eu já falei, impossível. Isso está sendo resgatado, isso que você está colocando. Nossa, eu viajo aqui ouvindo vocês. Essa questão da maceração, da maturação, está voltando com tudo. Muita força. Porque isso também é uma peça importante do storytelling e é um diferencial. Total. Então, você pega a Amouage, por exemplo, acabou de lançar o trio lá, Essence, que ele é totalmente... Uma pena, essa marca não está no Brasil mais. Então, eles lançaram... Daqui a pouco volta. Eles lançaram uma nova técnica que eles fazem duas partes. Primeiro, eles maceram os óleos em chips de sândalo, em lascas de sândalo, e daí o álcool em carvalho, daí eles juntam isso. Só que assim, são semanas, são meses. É um trabalho artesanal, artístico. Faz isso, né? Então, assim, as marcas autorais, elas estão... Muitas já fazem isso, mas não marketeiam, mas estão focando nisso porque as marcas mainstream, elas maceram basicamente no transporte. E também de forma mais industrial, né? Mais industrial. Quantidades maiores. Então, ela macera muito na rápido. prateleira da loja. E muito rápido para entregar o produto. Porque aquele dinheiro, ele está empatado, né? É lógico. Oportunidade. No produto. A maceração, a maturação, ela está... Né? E Daniel... Eu acho que a perfumaria autoral não é midiática também por causa disso. Como é que você vai passar numa publicidade, num artigo qualquer, tudo isso? Tudo um artigo. Então, o Renaud Salmon, que é o diretor criativo da Amouage, ele falou uma coisa bem interessante, porque ele falou que no caso da Amouage, ele tem toda a tradição de 40 anos lá do sultanato de Oman, que criou a casa e tal. Então, ele tem essa coisa, né, do exotismo, né, do Oriente, a opulência. Só que também... E tem essa nova geração, como chegar próxima dessa nova geração e explicar essas técnicas. Como que você tão milenares, consegue um equilíbrio? Porque... por um lado, você tem que ter que explicar os valores, os diferenciais. Sim. E extremamente complexo. Aqui eu já me embananei todo para explicar só isso, né? E porque quando você entra na parte mais técnica, você meio que tira o glamour, o romance, nada. E é uma arte. É uma arte, história, exclusividade, raridade, vários tópicos aí, né? Só um consumidor de perfumaria autoral que tem essa curiosidade, essa percepção. Ciência. E esse bom gosto olfativo, que eu chamo de bom gosto olfativo. Refinamento. Ele aprende, tá? Olha, gente, vocês que estão em casa que pensam que isso é impossível ao olfato de vocês, a prática do cheirar perfume. E eu tenho um hábito, Ana, quando eu vou em feira, lugar com muita matéria-prima natural, eu pego casca, massa, eu pego folha, eu pego tronco, eu pego pedaço de fruta, de legume ou de especiaria ou de aromático e fico esfregando para sentir o cheiro individual e dominar o que é um cominho, o que é uma canela, o que é uma casca de cítrico, de um limão, para depois entender, quando isso estiver combinado com outros ingredientes, a presença dele ali naquela combinação. Sim. Eu acho que é um exercício inicial para apurar o olfato. Estou encantada aqui, meu Deus. Parece que é tudo novidade para mim. Vê se eu posso com isso. Estamos apaixonados. Então, estávamos na singularidade. Não estávamos na volta dos alquimistas. Idílio. Ai, não. Sair do real, né? Não. Sair do... Dá para falar sobre isso? Eu sou treinador. Antes de ser treinador, eu sou um apaixonado. E eu sempre gostei muito de história. Eu também. Né? Quando envolve civilizações antigas, quando se fala de Grécia, Roma, Egito... Amo. Quando se fala de renascimento italiano, século XVI... Eu amo. E muitas das casas de perfumaria, passei... Né? As cortes perfumadas, Luís XIV, XV... Eu amo quando tem que
contar histórias que tiram a gente desse mundo e nos transportam para outros lugares, a outros mundos, a outras sensações, a outros lugares. Imaginar o que foi a corte de Luís XV, né, no Palácio de Versalhes, no palácio de férias dele, né, de Marly. Imaginar como exato, imaginar como aquela gente vivia, né, os hábitos, imaginar como que seduziam, né, reis e rainhas, imaginar o processo de atender uma encomenda real para criar um perfume. E quando você vai usar um perfume desse, você saber... Fechar os olhos e ir para lá. Ir para lá e saber que aquele perfume agradou uma rainha. Não, Ana, a história. O Daniel, ele falou nos bastidores, a gente estava falando sobre Blue Mediterrâneo, né, de Acqua di Parma. Você sabe que eu gosto tanto dessa coleção, eu tive a honra de trabalhar com ela. A minha vontade é pegar os 7 da coleção e fazer o circuito mediterrâneo italiano para pegar e sentir o mirtilo, a Arantia di Capri, o bergamoto de Calabria, estando naquele lugar, vendo figo de Amalfi. Eu queria ver a imagem, eu queria ver o cenário, comer a fruta, sentir o perfume e passar o perfume. E uma semana em cada destino, porque é isso que é o perfume. São 7, uma semana em cada destino? Uma semana em cada um. É fácil. E o perfume tem essa obrigação, transportar. E até o design, a perfumaria design, quando me fala de Chanel, quem foi ela, a moda, o que ela construiu, o que ela fez de diferente na moda. Se eu fecho os olhos e sinto esse perfume e ouço essa história, eu me transporto aos anos 20. Eu me transporto à Belle Époque, eu me transporto a Paris. E é isso com qualquer marca. A joalheria Cartier, que te transporta para o mundo idílico das viagens da família Cartier. Né? Bulgari, quando fala de Roma, a Tinetitá, Elizabeth Taylor, a Serpente, Cleópatra, quando um passeio por Madrid de Loewe te transporta por aqueles cenários de Madrid, o palácio, as praças, as fontes. Então, assim, eu acho que todas essas coleções, independente de ser autoral, nicho ou perfumaria tradicional, quando borrifa e você fecha os olhos, é um convite a uma viagem sensorial. E para mim, eu estendo isso não só a fatos ou históricos passados, mas assim, futuros, onde eu gostaria de estar. Sim. Onde eu gostaria estado de espírito, de ânimo. Eu quero me sentir com assim. Quem eu gostaria de estar, o que eu gostaria de estar fazendo. Eu acho essa parte do fechar os olhos, sentir o perfume, viajar com ele, e aí a história sendo contada para você de olhinhos fechados. Eu faço muito isso lá no meu Instagram. Muito bonita, sendo contada. Como são também perfis olfativos mais diferentes, que a gente não vai sentir na perfumaria mainstream, aí é mais rico também. Né? Porque aí você fala, nossa, isso aqui é diferente. Porque tem muitas coisas que realmente não emplacam. A gente sabe que não emplacam. Né? Existem alguns heróis aí. O Angel é um exemplo grande que realmente o Mugler foi até o fim. Segurou. Porque a gente sabe que tem vários perfumes que não duraram 2 anos porque não venderam. Mas no nicho você encontra essa riqueza. Diversidade. Porque ela também não tem moda, ela não fala de tendência. Né? Ela não tem modismo, né? Então você, quando junta isso com storytelling, é mais fácil você visualizar, porque é mais único, né? É mais difícil. E eu acho assim que o autoral e o nicho, como eles usam ingredientes de alta qualidade, com origem de denominação, e buscam esses ingredientes onde estiver, só o ato de me levar para onde aquele ingrediente é produzido, é extraído, é processado nas comunidades, para mim já é uma viagem sensorial, emocional. Pra mim também. E ao idílio, né? Ao idílico. Então, assim, a perfumaria autoral faz isso sempre. Só de falar, olha, vou te levar agora comigo pro Oriente Médio para extrair o mais precioso oud das árvores, né, de aquilaria, infestadas por um fungo e aquela resina preciosa. E aí você imagina o Oriente Médio. O fungo que transforma em resina. Aquela cultura rica, a religiosidade, a tradição. Então, assim, é uma viagem atrás de viagem. Amo. Então, saindo do idílio, voltando para a realidade agora. Acrescentando o idílio a todos os caminhos. Funcionalidade. É um pouco controverso, mas eu acho importante citar, porque ela não tem essa obrigação, como a gente já vem falando, né? Ela não tem essa obrigação de entregar funcionalidade. Mas entrega. Mas se ela tem na sua composição óleos essenciais puros, mesmo que não na totalidade, mas boa parte, numa maior concentração, ela já faz uma aromaterapia aí sem ter essa obrigação e sem ser cobrada para isso, mas acaba fazendo. Acaba fazendo. Daniel, o que você acha disso? Eu acho que
muitas pessoas acham que funcionalidade é o oposto de luxo, né? Eu já acho que elas estão ligadas, né? Então, você não... O ideal é você incorporar realmente o conforto, né? E hoje está também uma das tendências, principalmente no pós-pandemia, é você ter fragrâncias que transmitem mais conforto, né? A gente sabe que todo mundo tem suas memórias olfativas diferentes, mas o cheiro que mais se aproxima no gosto do cheiro da preferência universal é a baunilha, né? Então, a baunilha e o musk, né, estão aí, né, já faz alguns anos, sempre tiveram, mas agora mais do que nunca. Então, né, essa é uma tendência tanto na perfumaria mainstream como autoral. Existem essas fragrâncias que são também muito focadas nisso. Mas na autoral, né? Na autoral e também na mainstream. Na mainstream, você acha? Também tem algumas marcas ainda não vieram para o Brasil, mas tem a Glossier, por exemplo, que ela... eu estou mais focada nas marcas que já estão aqui. Uma realidade mais próxima. Mas que está vindo. Então, às vezes o cliente não está acostumado com fragrância, que às vezes é um almíscar, uma coisa mais rente à pele, mas que dá aquele conforto, que por ser algo novo, né? Então, eu dou o exemplo do Baccarat Rouge, às vezes para falar do bem-estar, porque não é um perfume assim que ele tem camadas e que tem notas, uma pirâmide de notas, mas ele é uma composição ali abstrata, com vários sintéticos. As pessoas falam mal, mas o Baccarat Rouge é um dos mais vendidos na perfumaria autoral e que geram aquela sensação de... Mas ele é 100% sintético? Ele não é 100%, mas é... Quase que? Quase 100%. Quase. Então, e ele tem aquela performance, né? Que deixa aquele rastro e deixa aquele conforto, só que é um conforto sofisticado, né? Então, ele é um perfume que, para mim, nesse sentido, ele é funcional, mas não no sentido funcional... De entregar uma... ele não, como eu disse, ele não tem essa obrigação e esse compromisso. Mas ele acontece. Isso, quem me deu essa dica, quem me ensinou isso muito claramente foi o meu amigo Fernando Amaral, que vocês conhecem, né? O maior especialista em óleos essenciais, osmólogo, o maior especialista em óleos essenciais do Brasil. E ele me disse isso, não tem esse compromisso, mas acontece sim, ela entrega involuntariamente. E é uma das razões, segundo ele, e eu concordei, que a perfumaria de nicho autoral, né, que usa óleos essenciais, ela acaba sendo, para quem usa, um caminho sem volta, porque os óleos essenciais, eles são biocompatíveis com o nosso corpo, né? Com o ser humano. Atendem ao seu interior. Então, ele pega o seu interior e você não entende por quê. Ele te abraçou tanto. Abraçou e você não entende. Envolveu. E você não entende por então, quê. Aí é um outro ponto de vista, né? Que eu estava falando sobre um outro ângulo. Sobre um outro ângulo. Aí eu entendi agora o que você quer dizer. Então, porque quando você fala de óleo natural, de absolutos, aí você tem a composição toda, né, da matéria-prima, porque daí num perfume mais sintético as moléculas são selecionadas, né, de acordo com do que o perfumista quer chegar, né, no resultado final. E você só consegue esse aspecto mais próximo de aromaterapia, funcionalidade nesse sentido, com naturais. Exato, com a riqueza dos naturais. Porque ele tem as camadas, né? O sintético é assim, é aquilo. Fechado. Eu concordo, Ana, que a funcionalidade... É indireta, não é obrigação. Mas eu penso assim, como treinador de perfume, como encantador, como conhecedor e como vendedor também, eu penso que eu tenho que entregar para o consumidor uma satisfação olfativa. Não adianta eu contar histórias, não adianta eu mostrar frasco, não adianta eu contar da origem dos ingredientes que são ricos, que causam essa sensação, se ele não sentir isso. Eu costumo dizer que perfume é o último acessório de estilo, de elegância.
elegância que uma pessoa busca para completar a sua personalidade. Quando eu dou a sorte de encontrar... Eu tenho duas preferências distintas. Eu amo os cítricos, pela refrescância que ele me traz, pela sensação de relaxamento, aquele prazer do luminoso, do cítrico. Aquela coisa cristalina que eles entregam. Eu amo, mas eu amo também a opulência das especiarias. Também. Então, são dois caminhos olfativos distintos. Quando eu dou a sorte de encontrar um perfume que tem essas duas combinações, eu prazerosamente me sinto confortável em ter aquele perfume como... para chamar de meu, esse é meu perfume. Eu consegui isso com algumas fragranças, como eu conheço muitas casas e muitas coleções, eu tenho alguns que eu falo, esse eu uso porque eu amo, porque eu me identifico. Eu também. Me traz prazer, me traz conforto, me traz identificação. Se eu fechar os olhos, eu me sinto confortável. É a funcionalidade que um perfume traz, mas como você falou, isso só vem com matéria-prima natural. Sim. Porque frescor de cítrico é diferente de frescor de sintético. Sim. Nem se compara. E isso é tão real. Eu gosto tanto... O que não significa que um é melhor que o outro. Não. São completamente diferentes. Eu gosto tanto da sensação que um cítrico traz no perfume, que eu gosto do cítrico na casca, eu gosto da fruta, eu gosto do suco, também. Eu gosto do cheiro da folha, eu gosto de tudo do cítrico. Eu também. Então eu acho que a funcionalidade, o autoral e o nicho traz pela qualidade da matéria-prima e pela presença alta dela na composição do perfume. Isso foi uma aula que eu tive do Fernando que eu guardei no cofre. Prazeres emocionais, acho que também já falamos, pela consequência, né? Se eu me sinto bem com aquele ingrediente, me identifico, eu tenho prazer, ponto. E se você acaba usando muito aquele, por mais que você tenha vários perfumes, é certo que aquele está te dando um prazer emocional. Um conforto. Um conforto emocional. Exatamente. E o sensual vai muito próximo disso. Agora, então, prazeres carnais. O que dá para dizer? Né? Há quem diga, vou fazer, por favor, me ajudem. Vamos. A maioria das pessoas dizem e pensam que o perfume é sexy. Eu discordo. Discorda, Ana? Eu discordo. Eu prefiro pensar que ele tem uma composição que estimula a sensualidade de cada um. Depende da percepção de cada um do que é sensualidade. Então, né? Porque, por exemplo, aquele perfume que pode ser sexy para mim... Você pode incomodar. Pode incomodar o cônjuge, o parceiro, enfim. Além de ser associado às memórias olfativas de cada pessoa... Individual. O conceito de sensualidade mudou ao longo do tempo. Exato. Então, na época lá do ópio, era especiaria, era total. Âmbar. Hoje é o quê? É baunilha com flor branca, por exemplo. Mudou. Né? Então, são várias coisas assim, imagina... E no encontro sexual entre dois seres humanos, com duas percepções diferentes de prazer, e ter ali um ingrediente natural, olfativo, um perfume que traduza isso, eu acho que ou eles se complementam, ou tem que ser parecidos, porque se for muito distintos, eles podem até atrapalhar por isso que eu digo, essa conexão sexual, sensual. Por isso que eu digo. Então, eu não acho que um perfume seja... tal perfume ou aqueles perfumes são sexys. Mas você sabe, Ana... Eles têm uma composição ou componentes que estimulam, afloram a sensualidade de cada um. Esse é o meu ponto de vista. É assim, uma vez eu ouvi uma explicação que não é óbvio, não é um estudo, não é nada científico, nada técnico, que fala o seguinte, que os homens gostam de perceber no oposto aquela sensação olfativa. Eu estou falando agora, é uma questão de gênero bem definido, homem e mulher, né? Biologia. A mulher gosta da força, da masculinidade da madeira do homem, pela força que traz, e o homem gosta da sensualidade, da baunilha, do gurumã, na mulher pela doçura, pelo prazer. Então, assim, na verdade, os opostos se atraem, porque ele vê o que ela vai despertar nele. Mas ela pode estar usando um perfume amadeirado porque ela acha sexy e de repente não está sendo nada sexy. Quando as marcas de luxo descobrem que essa possibilidade pode ser um caminho de inspiração para a criação de um perfume, e Loewe fez isso alguns anos atrás, quando Jonathan Anderson chegou na marca e criou o 001 Man e Woman, que tinham 50% dos mesmos ingredientes, tinha baunilha lá, tinha cítrico aqui, e quando eles se juntavam, não era ele nem ela, era um terceiro perfume que era a conexão do casal. Afinidade. Então, isso ele percebeu isso no storytelling, construiu isso mas isso não significa que aqueles perfumes são sexy.
naquela combinação, Então, para eles... Mas eu penso como ele mesmo, mas é como eu digo, sob o meu ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista diferente. Assim, Você acha que o perfume é sexy? Não. Ele não pode provocar sensualidade? Não de uma forma generalizada. Como dizem. Mas que você citou esse par, o Loewe 001. Para mim, ele tem uma conotação de sofisticação. Então, é um perfume ele mais elegante. Não acho ele sensual. Não acho ele lúdico. Não acho ele energizante. A minha percepção. Sua percepção. Mas existe meio que um inconsciente coletivo aí. Então, um perfume é madeirado, ele, se não me engano, é um pouco atalcado. Então, tem íris. Então, ele vai para o lado da sofisticação, né? Agora, o storytelling falava dessa combinação. Cítrico, né? Não tem como falar que é individual. Individual. É total. Porque para mim, cítrico é uma coisa que é efervescente, que é uma coisa que te dá mais energia. Agora, se você falar que o cítrico para você é sensual... Mas uma coisa a gente não pode negar. Se eu descubro o prazer, qual perfume desperta o prazer no meu companheiro, e isso para mim vira uma arma de sedução. Ele despertou. Isso vira uma arma. Não é, mas ele não disse que o perfume é sexy, ele despertou a sensualidade. Um desejo então, é isso. Para mim é o meio termo, Ana. É o meio termo que assim... Isso dá um programa inteiro. Caminhos. Vamos fazer um programa inteiro sobre isso. Existem caminhos e tendências. Sexo e perfume. Né? Existem esses caminhos, então... meio que assim no inconsciente coletivo, então do que é romântico, do que é energizante, do que é prazeroso, do que é misterioso, do que é sensual, do que é infantil, do que é mais maduro, do que é mais feminino, do que existe essa percepção. Porém, cada um tem... É individual. Então, eu não posso dizer, usa esse que ele é sexy. Não. De repente, é um perfume super sexy. Você e a pessoa odeia baunilha e tem muita baunilha, ela vai, então, ser um bloqueador sexual. Não é? Exatamente. Então, assim, pra mim, tem o floral, tem o amadeirado. É individual. É individual e não tem o sexy. O perfumista que descobriu essa formulação do... o livro do Patrick, né, aquele clássico da perfumaria, ele foi tirando pedaços, né? Ele achava que, pegando pedaços da pele das prostitutas, ele ia identificar o prazer máximo que todas elas juntas poderiam oferecer. Não é? É mais ou menos isso que o livro do Patrick fala. E aí, quando esse frasquinho cai no chão, todo mundo começa a se comer. Pra pegar um... Pra poder, né, o carnal, aquela... Eu acho que esse livro... Eu vou voltar e eu vou ler esse livro novamente. Assim, a história é maravilhosa, mas assim, se você parar pra pensar, não faz muito sentido. Você tem... Foi o idílio. É o idílio, aí, tá vendo? É o idílio. Porque ele imaginou. Ele capturou, né, as essências de 13 mulheres lá, maravilhosas. Cortesãs. Para juntar essas 13 notas e fazer uma coisa imbatível. Universal, o máximo que todo mundo gosta. E a gente sabe, biologicamente, isso não impossível. Mas a história é maravilhosa. É lindo. A produção já está me cobrando aqui que nós estamos por tempo. Acabando. É impossível, mas está acabando. O tema é muito rico. Passando de prazeres carnais, vamos para o romance, mas também já está latente, já falamos. Liberdade de criação também já falamos. Orçamentária. Ancestralidade. Vou falar só um pouquinho rapidamente, mas eu peço a ajuda de vocês. Acho que isso é mais intrínseco na perfumaria oriental, mais especificamente... Milenar, mais especificamente com os perfumes que tem o oud, né? Índia também passeia muito por isso, né? Com sândalo, né? Com a tuberosa. Isso. É o incenso. Mas acho que mais os incensos, sândalo, oud... É queimável. Está associado à religião e fúnebre. Então, rituais fúnebres e religiosos. Os ancestrais, independentemente de qual que seja a época ou a civilização... Né? Nós estamos falando de ancestralidade, que usavam esses ingredientes, esses componentes em rituais religiosos, espirituais. Fúnebres, buscando alegria, saúde, contato com o divino, né? Com o místico. Com o divino. Então, assim, eu entendo que como essa perfumaria... Independente de religião. Hindus, católicos, né? Os católicos que... Ontem eu estava vendo que eles estavam incensando o corpo do Papa quando chegou na... Olha que bacana incensar um corpo, né? Para levar essa fumaça eu penso que quem gosta e usa um perfume
autoral com esses ingredientes De uma certa forma, mais estão fortemente ligados presente, de uma certa forma ao espiritual. ao espiritual, e trazem aquela espiritualidade. É um culto ao corpo e a exatamente. pele é onde o perfume se Ela não habita. é mais um caminho da perfumaria que não tem a obrigação de Não. trazer isso, mas o acaba autoral e o trazendo, nicho traz. Quando cria uma coleção que tem o wood muito forte, ou o incenso, ou a madeira de sândalo, que são ingredientes espirituais, né? Respeitados dentro dessa ancestralidade. E milenares, né? Milenares, eu acho que eles transportam, sim, para uma sensação de estar usando algo que mexe com o espiritual. Eu achei legal um trabalho que a Comme des Garçons fez, acho que uns 20 anos atrás, que eles lançaram uma coleção de incenso. E um de cada religião, vamos dizer assim. Olha, que então, tem o bacana. ortodoxo, tem o católico, tem Que bacana. Bacana. Tem são 5, né? Então, pra gente, é aquele incenso, né, nós ocidentais aqui, o incenso litúrgico, que tem Sim. aquele cheiro que a gente conhece de catedral. Aí, quando você cheira os outros, você fala assim, nossa... Que perfume maravilhoso. Delicioso. São Diferente, doces, porque são florais. Nossa cabeça é aquele que... Eu sou um comprador de incenso aonde eu vou. E daí... Aonde eu vou, eu compro. 5 composições diferentes com incenso. Achei brilhante. Brilhante. Olha a história... Não soube disso, não. Depois você me dá detalhes sobre viajar. isso tudo. Agora, a gente estava falando de viajar. Olha que Uma viagem. viagem sensorial. Exemplo, né? Geografia, eu acho que a gente falou também muito Denominação de rapidamente. origem, né? O melhor do Denominação mundo de onde origem, os estiver. terroirs, né? Da mesma maneira como se tem os terroirs... Para uvas. Para uvas, para nos presentear com os vinhos maravilhosos. Os perfumes também têm a sua... E todos eles Os dependem ingredientes. de cultivo, de... Sol, chuva, vento, chuva, vento as do intempéries, Mediterrâneo. colheita melhor, colheita não tão boa. Solo. É solo, então. Então, isso para mim é geografia Também total, denominação né? de origem. O que eu falo também dentro dessa geografia, o World True Fragrance, que eu sempre falo isso, o que planta aqui, não planta lá. Não vai ter a mesma qualidade. E não vai ter a mesma qualidade. Por causa do terroir. Então, existe aquela intercâmbio de E componentes. no nosso mundo de perfumaria, isso é muito nítido, né? É muito Porque nítido. a bergamota é da Democrático. Calábria, o vetiver é do Haiti, a fava tonka tonka vem é aqui brasileira. e aqui da América Central, né? O sândalo da Índia, o jasmim do Egito, E eu a acho rosa isso super francesa, democrático. tudo. É. Muito Tem democrático. um aspecto também que a perfumaria autoral, ela fala de onde vem, né? Os ingredientes Isso chancela a qualidade da fragrância. Exatamente. Chancela. Então, isso está Assina. fazendo com que geração Z, essa geração alfa que está vindo, elas notam isso. Falam, nossa, esse aqui é vetiver do Haiti. Daí aparece um outro que é, Ela compara. que é da Indonésia. Aí faz a comparação. Daí faz a comparação. E às vezes fala, nossa, mas por que ele está falando que é rosa Damascena nesse aqui? Porque E a começa outra a ver na negra. pirâmide. Começa a ver, nossa, Interpreta esse uma Petit Grand é do pirâmide. Paraguai, mas o às Petit vezes Grand você- é da laranja amarga, mas a laranja Não é amarga da melhor, Itália. a melhor é da E às amarga. vezes você Mas pega um por que perfume, vetiver do Haiti, vetiver da Indonésia, ambos são vetiver, mas são completamente diferentes. Um é mais solar, o outro é mais terroso, né? Então, e isso tá vindo com tudo. Então, Isso é maravilhoso. autoral, Então, Isso só o autoral geografia, traz. Sustentabilidade, Também. que a gente já falou também sobre Rastrear a rastreamento, produção. sobre Para não se encrencar. plantio e cultivo certificado, né, Respeitando gerando a empregos, biodiversidade as cadeias local, produtivas, as cadeias produtivas. os pequenos produtores familiares. Os pequenos produtores se beneficiam muito desse... Muito do luxo, essa da questão perfumaria de da- luxo. Essa questão da rastreabilidade está sob microscópio agora. Então. né? Total. Porque até então existem formas de você colocar intermediários que ali Sim. dá um jeito. Né? Só que você Mas tem são que... O compromisso das casas de fragrância, das O marcas... consumidor não perdoa. É de ponta a ponta. Ele não perdoa se você errar na E isso É de tudo ponta a implica ponta. no quê também? Nos custos. custos, lógico. Porque, e agora, né? E agora, né? E por fim, não mais e nem menos importante, mas intrínseco, é a tradição. Ah, Tradição dessa perfumaria que volta, que nos... Vai e volta. que agora volta, milênios, ressurge. se moderniza. Modernizada e traz Atrai tradição. novos consumidores, que Atrai. eu fico chocado, como você falou, meninos de 8 anos colecionando alta perfumaria, e eu já vi isso acontecer, principalmente ali naquela região Iguatemi, JK em São Paulo, que é onde tem um ticket médio alto de consumo, e eu vejo a meninada
ávida por qualidade olfativa e ávida pelo conhecimento, ávida pela informação, e eu tento de todas as formas levar para os influenciadores que sejam especialistas em perfumes ou não. Quando eu encontro essas influencers de moda, de fashion, e eu vejo que ela é apaixonada numa casa, eu falo, a hora que você quiser gravar um conteúdo sobre perfumes dessa casa que você tanto ama, vamos fazer juntos para eu te contar a real história. Elas ficam enlouquecidas e a gente se apropria dessa grande visibilidade, dessa multiplicação de informação para levar a informação certa. Passar um conteúdo coerente. E você, Ana, com esse canal seu, talvez não, você é você é pioneira em explorar o autoral e o nicho, e tentar desmistificar. Eu te desejo assim que você continue fazendo mais, com mais repertórios, né? Tô feliz de estar aqui participando de um desses episódios, e eu acho que você, com a sua autoridade, com o seu conhecimento, com a sua paixão de anos e anos, você é a pessoa certa para ajudar a gente a abrir caminho nesse mundo tão grande de informações, para a gente defender a perfumaria como ela deve ser defendida. Muito obrigada, El, querido. Dani, muitíssimo obrigada. Obrigado a você. Um prazer enorme ter vocês aqui. Uma sorte a nossa. Vejo a hora de assistir esse vídeo, que uma coisa é estar aqui falando, outra coisa é assistir, ver, né? Depois é ver, né? Espero que todo mundo tenha gostado. Espero. Você gostou, Daniel? Eu adorei. Eu adorei Aprendi participar muito com vocês. Perfumados, espero que vocês tenham gostado demais desse bate-papo. Espero que vocês possam tirar desse bate-papo um pouco mais de informação sobre a perfumaria de nicho, a perfumaria autoral, o mercado de luxo. E, enfim, foi um prazer poder estar aqui e contar tudo isso com vocês na presença do Wellington Santiago e Daniel Barros. Muito obrigada.